Eu vou falar-vos mais na componente da construção das linhas, não na história do coisa, mas também faz parte dessa nossa história militar. Passar aqui uma série de slides iniciais para se ter a ideia do que era a tentativa do bloqueio continental e o nosso espaço peninsular que não permitia fechar esse bloqueio continental, a se opor ao bloqueio marítimo que os ingleses faziam. Vemos aqui assim Napoleão e o seu Estado-Maior e a necessidade, como o nosso coronel há bocado alertou, de ele próprio vir à Península, porque os assuntos peninsulares eram muito sérios, foram muito sérios, e foi na Península que o Napoleão começou o seu revés, e portanto o princípio da sua rota começou aqui na Península, especialmente em Portugal. A primeira vez que os seus exércitos foram parados foi nas linhas de Torres Vedras. A revolta do povo, como o nosso coronel há bocado frisou, o povo do Norte, em 1809, atrás dos montes, devidamente enquadrado pelo Sepúlveda e pelo Silveira, mas o povo, que era todo o nosso povo, de norte a sul, e que em 1810 tinha conseguido, efetivamente com a ajuda dos ingleses, mas manter a nossa fronteira incólume, preparando-se para o grande desafio que haveria de vir e que já se sabia, como o nosso coronel há bocado também frisou, que era Napoleão, mas depois, por causa dos assuntos da Áustria, Napoleão não veio e delegou nos seus marechais a tentativa e a última tentativa da conquista de Portugal. Estas são as 4 portas de entrada. Portanto, em 1801, os espanhóis de Godoy vieram pelo Alentejo. Em 1807, Junot vem pelo eixo da Beira Baixa. Em 1809, Soult pelo norte de Portugal. E agora Macena preparava-se para entrar junto à Almeida. Macena era o ataque principal de um ataque combinado de 2 exércitos, em que Soult, através de uma inicialmente iria ocupar a Andaluzia, mas que depois, pela parte, a margem esquerda do Tejo, iria também concentrar em Lisboa, objetivo fundamental pelo seu porto e no fundo, como capital, e aqui representada pela regência. A diferença entre as forças era completamente desproporcional, tanto em Portugal como em toda a Península. Nós também tínhamos forças em Espanha a ajudar os espanhóis neste período. O regimento de Campo Maior estava em Cádiz, outra das portas de entrada da Península, fundamentais para o abastecimento das forças em manobras. E temos que defender Portugal. Defender Portugal vai ser defendido pelos exércitos. Portanto, o exército aliado, anglo-luso, comandado pelo Visconde de Wellington, Marechal-General também do exército português, pelo exército português, comandado também por outro irlandês, o Marechal Beresford, e com o apoio do Marquês de Solana, que comandava as forças espanholas, Marquês de La Romana, que comandava as forças espanholas na Extremadura espanhola, e que, na altura em que foi preciso guarnecer as linhas de Torres Vedras, ele veio também com a sua divisão para guarnecer essas linhas de Torres Vedras. Agora, rapidamente, vou simular aqui assim o que eram os princípios e como era efetuada a defesa nesta época. Considerando o objetivo principal Lisboa e considerando o corredor tomado pelo o general Macena, tanto a norte do Tejo e tendo a meio a Serra da Estrela, o que é que as nossas forças faziam? Interpunham pequenas forças na fronteira, tentando trocar espaço por tempo, onde iam construindo pequenas posições de retardamento e iam sucessivamente recuando, trocando este espaço por tempo, de forma que depois à retaguarda pudessem construir uma posição defensiva mais forte. Portanto, à retaguarda ia-se construindo a posição principal de resistência, onde iriam ser concentradas as forças,
que mais tarde inverteriam esta situação, passando ao contra-ataque, à exploração do sucesso e à perseguição, redepondo outra vez a fronteira inicial. Portanto, foi esta a manobra utilizada pelos exércitos aliado e português em 1810 e em 1811. Como é que Wellington articulou as suas forças? Tínhamos o eixo de invasão de Maceda, Burgos, Valladolid e Salamanca. Teve que tomar a Astorga, que foi tomada por Junot, para não ficar com uma cidade inimiga no seu flanco que poderia ser atacado de retaguarda. E o Wellington vai dispor as suas forças entre o Tejo e o Douro, mantendo à frente, ainda na altura, a Brigada Ligeira de Crawford, que depois seria uma divisão e seria inclusivamente reforçada por uma brigada portuguesa, a Brigada de Beck. Portanto, a sul esperava-se a vinda de Soult e, com poucas forças que tinha face ao grande volume de forças francesas pela frente, teve que ser muito comedido na disposição e na colocação das forças no terreno. E o que é que vai fazer? Vai, fundamentalmente, colocar a segunda divisão do General Hill na zona de Porto Alegre, tentando vigiar toda esta zona do Alentejo. Vem deslocar-se para a zona de Almeida, ele pessoalmente, para comandar o sítio onde pensava que mais provavelmente viriam as forças inimigas. Na zona estratégica de tomar Abrantes tem também um conjunto de forças que pode rapidamente deslocar para um e outro lado e ocupa as principais praças de Portugal. Portanto, Valença, Almeida, Elvas, Peniche, no Campo Marítimo, e Abrantes, onde se fazia a transposição das forças para norte e sul do Tejo. E depois, a sul, tinha o tal campo entrincheirado que em Seguedo, no inverno passado, tinha mandado preparar. E vamos então falar um bocadinho deste campo entrincheirado e porque é que o Wellington o mandou preparar. Ele foi preparado na península de Lisboa, portanto, mar à direita, um grande braço de rio, o Tejo, à esquerda. Era impossível de contornar, de ser contornada pelo sul, e depois, como vemos aqui pela orografia, um conjunto de obstáculos que tinham a sua força e que podiam ser utilizados para a defesa militar. Wellington tinha conhecimento desta região pela função que detinha no mistério de que fez parte, já tinha conhecimento de que a região era potencialmente poderosa, mas depois foi também ver os planos que os franceses cá deixaram, que a nossa engenharia militar portuguesa tinha ajudado a fazer, e fundamentalmente baseou-se no levantamento desta zona feita pelo Major Neves Costa, onde ele identificou todos os pontos importantes e que deviam ser colocadas forças para a sua defesa. Com isto, traçou o seu plano de operações, a sua diretiva, o seu memorando, e que consistia fundamentalmente numa posição principal de defesa, depois numa posição avançada que cortava as principais linhas de aproximação, as principais estradas, a Estrada Real que vinha desde Vila Franca de Xira, a zona do Sobral, a Rua da Sobral, e o principal nós das comunicações, já desde o tempo dos romanos, que era Torres Vedras. E depois o tal ponto de embarque do seu exército, quando fosse necessário, ou se fosse necessário. Temos agora aqui também uma pequena visualização de como é este terreno onde se estenderam as chamadas primeira e segunda linha, que eu normalmente dizia como a linha principal e depois a linha avançada. Portanto, este terreno que poderia ser abordado desta forma e por estas direções, no seu interior permitia a circulação das forças desta maneira, neste caso no eixo de Torres Vedras, passando por Mafra, Montachique e pelos desfiladeiros de Bucelas, Montachique e da Malveira, pelo eixo da Arruda desta forma e depois pelo eixo junto ao Tejo desta forma. Ou seja, todos estes caminhos, dentro da posição, tinham que ser barrados. E é isto que vai fazer. Inicialmente, barrando os pontos principais de comunicações,
onde era possível, onde eles se estreitam. Lhandra, Sobral e Torres Vedras. Depois, fechando os desfiladeiros, todas estas obras começaram em outubro de 1809, vão se estender até junho de 1810, continuando a dar mais força a esta posição, que era a posição mais forte e que iria, inicialmente, pensava ele fazer o esforço principal de defesa, mas que o tempo depois foi permitindo reforçar também a posição avançada, inclusivamente construindo núcleos de fortificações intermédias entre as duas linhas para garantir a sua ligação e permitir mais facilmente o recuar das forças que tivessem que abandonar a primeira linha para se integrarem na linha principal. Foi colocar forças nestas posições, centros de resistência. O tempo permitiu-lhe fazer mais redutos do que aqueles que ele inicialmente tinha previsto. Isto porque, apesar de Almeida não ter podido oferecer muita resistência face à explosão e à sua destruição quase completa, as forças francesas demoraram muito tempo a avançar. E demoraram porquê? Porque não encontraram mantimentos, a terra estava queimada. Tiveram que parar e procurar o máximo onde pudessem encontrar isso. E foi demorando. Chegaram só a 27 de setembro ao Bussaco, onde se trava a Batalha do Bussaco, e vão entrar nas linhas depois, já na segunda semana de outubro. Atrás todos estes redutos foram estabelecidas as estradas militares. Todas estas estradas militares permitiam que estes centros onde estavam as tropas em reserva não, mas que são pontos de partida para a zona da frente, rapidamente se pudessem deslocar. Aqui também chegavam os abastecimentos, se fosse preciso. E depois, em alguns destes redutos, em alguns destes pontos, os chamados semáforos, portanto, eram os postos de sinais que, temos aqui o exemplo inglês, que era utilizado pela Marinha Inglesa e pelos oficiais da Marinha Inglesa, que, em conjunto com o português, o telégrafo de ponteiros de Sierra, permitiam a tal rapidez de transmissão de mensagens, de notícias, de ordens, que eram completadas depois por mensageiros a pé e a cavalo. E, portanto, estes postos de sinalização permitiam, à vista, fazer estas ligações todas e, portanto, aquilo que nós, sob o ponto de vista militar, em termos de ação de comando, era rápido e imediato. Saber a notícia, digerir a informação e dar a ordem e ela ser executada. Pronto, e portanto era assim que o plano do Wellington foi concebido, aqui já materializado no terreno, e o Wellington, quando retira do Bussaco, já veio com uma decisão definitiva de não defender nesta linha que ele tinha mandado fazer como linha principal, mas depois, na linha mais avançada, que já era tão forte como a principal. Ainda não era tão forte porque toda esta parte de Sobral até Torres Vedras e depois ao longo do rio que Torres Vedras vai até ao mar foi feita a posteriori, mas o inverno foi de tal modo chuvoso que toda aquela zona estava alagada e não permitia a passagem dos exércitos. Portanto, isto é a região. Como veem, as montanhas que uma cena falou, portanto, o terreno já de si forte, reforçado pelo trabalho dos milhares de portugueses que lá trabalhavam e que iam por períodos de uma semana para não ficarem afastados das suas atividades económicas. Era preciso também toda esta gente comer e esta gente que ia numa semana transportar terra, fazer trabalhos de carpintaria, desbaste de pedra, não sabia bem o que é que estava a fazer. Portanto, isto permitiu também que se garantisse o segredo na construção deste conjunto de fortificações. Conjunto de fortificações dos mais variados tipos, e hoje ainda encontramos no terreno cerca de pelo menos 120 e tal destes redutos, fortificações, fortes e baterias, que de todos os tamanhos, complexos, mais simples, fechados, abertos na gola, constituído de conjuntos de redutos ligados por cortinas, utilizando os castelos, por exemplo, o castelo de Torres Vedras.
aqui um conjunto de fortificações que foram feitas num período muito inferior a um ano e que depois, em terrenos próprios e escolhidos, foram dotados de artilharia que batia e fazia o combate à distância, batendo alvos específicos. Ou um desfiladeiro, ou uma ponte, ou uma estrada, ou um sítio onde poderia haver concentração de tropas. Os trabalhos mantiveram-se, foram os redutos guarnecidos por tropa de segunda linha, as milícias e as ordenanças, inclusivamente com artilharia de milícias e ordenanças, depois reforçada com a artilharia que vinha com o exército em retirada, e que dá esta configuração, tendo no seu flanco, no seu setor direito no rio, um conjunto de navios, pequenos navios ou lanchas bombardeiras, que faziam a proteção de flanco e impediam a passagem do rio, de forma a que a posição pudesse ser torneada, e no seu flanco esquerdo, a própria marinha inglesa, como vemos uma imagem junto a São Julião da Barra, que permitia... Agora tem que se fazer assim. Bom, a marinha inglesa que permitia e garantia também... 2 minutos. Não sei, acho que vou continuar sem imagens. Permitia que entrassem os reabastecimentos para estas tropas todas e para este campo de batalha. Toda a zona de entrada do Tejo foi reforçada na zona da Almada por uma quarta linha defensiva, e era esta linha que garantia efetivamente que Lisboa não fosse bombardeada, e depois a linha de Oeiras, os navios, já falei nos navios, a linha de Oeiras, que tinha como último reduto a fortaleza de São Julião da Barra, e que foram construídos vários redutos. Em torno da Oeiras, aqui é a zona da biblioteca de Oeiras, ali é a zona do cemitério, aqui é a zona do colégio inglês. E era este que, guarnecido pelos fuzileiros britânicos, permitiam que depois nos cais da Praia da Torre pudessem embarcar as tropas, como nós vemos ainda nesta imagem antiga da fortaleza, aqui assim nesta zona, por este conjunto de mastros, estes navios, já de algum porte. Pronto, e foi aqui, neste espaço, que o Wellington esperou até que, a 7 de outubro, começaram a entrar as primeiras forças, e se vai dar aqui um conjunto de combates, e que se passa aqui uma das operações mais complexas que nós fazemos, que é uma passagem de linha, em que as forças deveriam recuar faseadas, mas isso não vai suceder. A Brigada Ligeira vai ficar envolvida em combates aqui na zona de Alenquer, não pode ir ocupar o seu lugar neste setor da ajuda, que obriga a que a divisão de Quilo recue da primeira para a segunda linha, e fica aqui assim uma espécie de um buraco que vai fazer com que o Wellington avance e vá travar um conjunto de combates à frente das linhas, combates de Alhanda, Eira, e que vai fazer com que as forças, inclusivamente, movimentar essas forças de forma a poder, nos sítios onde havia mais intensidade de combates, ele também ter mais potencial para poder responder às forças inimigas. Portanto, vemos aqui a 12 de outubro, a situação a 13 de outubro, a situação a 14 de outubro, a situação depois... Parou. A 15 de outubro e a situação a 16 de outubro, o célebre dia em que uma cena cumprimenta o reduto 20, como o Coronel muito bem te lembrou há bocado, e que vê que não tem capacidade para poder penetrar as linhas e muito menos para continuar com esse esforço ofensivo. E tanto recua para Santarém. Depois, em março de 1811, vai recuar decididamente. Os exércitos aliados entram em Espanha até 1814, uma dictação de Napoleão. Para nós, engenheiros militares, a fortificação é a arte de modificar o terreno para facilitar o combate. E esta fortificação pode ser permanente ou pode ser de campanha.
E sendo campanha, pode ser de vários tipos, sendo a que se aplica aos redutos da linha de terra esta mista provisória ou semi-permanente. Porquê? Porque houve mais de 2 a 3 meses para a sua construção e que foi construída com materiais que tinham uma certa durabilidade. Os redutos serviam para quê? Para abrigar as peças de artilharia. E eu parece que já falei demais e vou avançar muito mais rapidamente. Só para explicar isto. O que é que eram os redutos? Eram 2 elementos defensivos, o parapeito e o fosso. O fosso impedia o movimento, o parapeito garantia a proteção. O parapeito era constituído com a terra que era retirada do fosso. E, portanto, temos aqui assim a forma como eram os redutos. E acabo com esta imagem, com os elementos construtivos do reduto. O reduto da Carvalha, na zona da Arruda, em que vemos aqui assim o fosso, que está todo cheio de estacas. Tem atrás o parapeito tem umas banquetas para os atiradores e umas canhoneiras para as peças de artilharia. Um paiol, um travês para proteger a entrada. Alguns deles tinham um passadiço no fosso e outros tinham este elemento chamado glacis, que era para impedir os espaços mortos onde o inimigo se poderia esconder. E deixava-vos aqui assim com estes elementos construtivos do fosso. Muito obrigado pela vossa atenção.